Olá, boa tarde. Hoje é 10/2 de 2025, 10 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome de Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento. Que Deus lhe dê vislumbre espiritual e o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, Deus, Ele quer nos ajudar. Deus nos ama, quer que nós amemos a Ele. E amar a Ele é conhecer os mandamentos e guardar, obedecer os mandamentos dEle. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Porque Deus, Ele nos ama e quer que nós amemos Ele. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, Ele ama todo ser humano, quer salvar todos e não quer que nenhum pereça, nenhum se perda, mas quer que todos sejam salvos. Olha que coisa boa. Deus não quer que você pereça, nem nessa vida, nem na outra vida. Quer que você tenha uma vida eterna. Não quer ter a vida eterna. É de ter a vida eterna é morrer? Não é morrer. É depois desta vida aqui na Terra, o tempo que for cumprido por Deus, que for permitido por Deus, você ir para um bom lugar. Para um lugar qual não tem fome, nem sede, nem dor, nem enfermidade, nada de ruim, só coisas boas. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Jesus ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Apareceu a alguns discípulos, os discípulos creram e disseram para os outros não creram. De repente, Jesus apareceu para ele e mostrou ao rosto deles a incredulidade deles. E disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a vontade de Deus é que as pessoas anunciem o Evangelho, que ouçam o Evangelho, que creem, que se batizem para não ser condenado. Então tem pessoas que têm a missão, papel, dever de anunciar, todo mundo deve ouvir e todo mundo deve crer para se batizar. Quem não faz isso, infelizmente, segundo Jesus Cristo e Deus, será condenado. Não é segundo a minha opinião, a minha vontade. Lá a eternidade, a cidade celestial, não é minha, o edifício celestial não é meu. Eu disse algum dia que é meu porque eu creio que eu vou habitar lá e vou morar lá. Então, se eu vou morar lá, habitar lá, então eu vou fazer parte. Então, por isso que eu digo que era meu. Mas não é meu, é de Deus e de Jesus Cristo e dos anjos. Nós é que vamos habitar lá através de crer, ter fé e obedecer a Ele. Amém? Então, fique sabendo disso e Deus lhe ama, quer que você ame, seja você criança, jovem, adolescente. João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, eu guardo, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa é a vontade de Deus. Então, 2 Reis, capítulo 8, versículo 11. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar e chorou o homem de Deus. Então, o homem de Deus olhou. Para Azael, olhou, fitou os olhos nele. Aí ele se envergonhou. Aí começou a chorar. Mas por que o homem de Deus olhou e começou a chorar? Porque o homem de Deus sabia que Azael ia ser o próximo rei da Síria. Não de Israel, da Síria. Então disse Azael, por que choras, meu Senhor? Olha como era o tratado com o homem de Deus. Ninguém queria matar um homem de Deus assim. Todo mundo tinha raiva, detestava, queria e dizia, não, vamos arrancar a cabeça dele. Até os reis de Israel, até os outros reis de outro lugar. Mas quando chegava perto do homem de Deus, dizia, não, queria só uma resposta. Perguntava o porquê de coisas. Então este homem, Azael, um servo de Ben-Hadad, rei da Síria, disse, então disse Azael, por que choras, ó Senhor, meu Senhor? Ele disse, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Então o homem de Deus sabia que Azael ia ser o próximo rei da Síria e iria fazer mal aos filhos de Israel naquele tempo. Não estou falando desse tempo. Não estou falando mal contra ninguém de Israel, contra ninguém da Síria e contra ninguém, nenhum ser humano. Estou só mostrando a palavra e mostrando como ser salvo. Só isto. Porás fogo às fortalezas, e os jovens matarão a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pajadas fenderás. Tudo isso o profeta estava vendo pela visão de Deus. E disse a Azael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para saber tão grande coisa,
disse Eliseu: o Senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria. Então Deus mostrou para Eliseu que ele seria rei da Síria. Se Eliseu fosse um bicho perturbado, louco, doido, com uma espada, uma lança, se Eliseu tivesse menos um punhal, sabe o que é um punhal? Uma pequena espada. Tivesse uma espada, uma lança, ou tivesse um servo com uma espada ou com uma lança, Eliseu sabendo que ele iria reinar, será que Deus ia permitir Eliseu tacar a lança, a espada, o punhal dele? Não, não iria. E nenhum homem de Deus poderia fazer isso. Mesmo que ele soubesse, ele tivesse com uma espada, com uma lança, só se Deus mandasse. E Deus não iria mandar nesse caso. Então, Hazael foi o próximo rei da Síria. Então partiu Eliseu e veio ao Senhor. Então partiu Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? Então partiu Eliseu, então Hazael foi até Ben-Hadad. E Eliseu veio ao seu senhor. E veio ao seu senhor, quem? Hazael, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. Então Hazael disse que ele iria sarar, mas o homem de Deus disse que ele iria morrer. Mas ele não quis dizer para ele que ele iria morrer, para poder não ficar triste, para poder não morrer, não sei, né? Mas ele não disse para ele. Disse só que ele ia sarar. Porque ele já sabia que ele estava com uma enfermidade terminável, uma enfermidade que não teria cura, porque Deus é que estava querendo e fazendo ele morrer. E sucedeu ao outro dia que tomou o cobertor e molhou na água, e estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Então Ben-Hadad morreu na enfermidade. Ben-Hadad fez muita coisa contra Deus, contra o povo de Israel, muita maldade, muita realidade. E chegou o dia que Ben-Hadad ficou enfermo e morreu. Um homem rico, poderoso, muita espada, muita lança, muitos homens, muita comida, do bom e do melhor, o prata, a mulher, tudo. E ainda fazia mal aos outros. Mas chegou o dia de morrer. Infelizmente todos nós morreremos um dia. Só que não vai morrer aquele que for arrebatado, assinalado ou transladado para o céu. Só esses. Quem crê, quem estiver obedecendo, pode ser que seja arrebatado quando chegar o grande dia. Mas eu não sei se é nessa geração, se é nesse século. Quem sabe é só Deus. Então, Deus abençoe você e sua família. Então, é isso. Se você sabe, você está na sua mão, ou fazer o mal ou fazer o bem. Você aqui escolhe. O que é melhor, fazer o mal ou fazer o bem? Aos olhos de Deus é melhor fazer o bem porque a gente é salvo.